Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma palavra pastoral nessa noite de 1º de outubro de 2020, uma noite bastante quente. Irmãos, é chegada a hora, sejam todos bem-vindos, aqueles que nos visitam pela internet, sejam bem-vindos, que é um momento de palavra pastoral da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos, nesses tempos de pandemia que nós temos desenvolvido esse ministério. Nós sempre começamos, e não vai ser diferente hoje, buscando a direção de Deus em oração. Eu sempre lembro, que o que nós fazemos é espiritual, não só eu aqui falando, mas todos nós ouvindo, então a gente precisa da direção de Deus para termos não só a mente, mas o coração aberto. Então, baixa a sua cabeça, une a mim em oração aí. Senhor Deus, louvado seja teu nome. O Senhor é o Deus grandioso, o Criador de todas as coisas, o Deus fiel que nos tem sustentado, não somente tem nos salvo, Senhor Deus, dos nossos pecados, mas também tem trazido bênçãos da tua misericórdia, Senhor, a cada dia sobre nós. Então, mais uma vez, nos encontramos aqui diante do Senhor, suplicando, Pai, a tua direção para esse tempo onde nós vamos meditar um pouco na tua vontade, na tua palavra, que o Senhor possa abrir nossas mentes, abrir nossos corações, Senhor, que possamos entender o que o Senhor deseja nos falar e mais do que isso, Senhor, pela tua graça, começar por mim, viver, Senhor, de uma maneira que honra o teu nome, alegra a ti. Então dirige-nos, Senhor Deus, eu te peço nesses momentos. Senhor, encontra cada um nas suas necessidades. Há muitos irmãos enfermos entre nós suplicamos por eles, Senhor, nós temos orado por ele. Que a graça do Senhor possa repousar sobre eles, que eles também possam receber essa palavra como vinda de ti. Então, fala aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, se você estava ligado lá no domingo, no nosso culto, seja lá no quilômetro 11 ou pela internet, você viu que o pastor Sacha avisou que essa semana seria a última no formato atual das lives, desse tempo devocional e de palavra pastoral que nós temos envolvido. A partir da próxima semana, nós não teremos mais esse formato de devocional pela manhã, palavra pastoral. Nós não sabemos exatamente ainda o que vai ser, Mas não fique triste, Porque nós vamos ter coisas novas, logo, logo vão ser anunciadas, E como o pastor Sacha falou no domingo, acima de tudo, a palavra de Deus vai continuar sendo pregada, proclamada, ensinada entre nós, Tem sido uma longa jornada, 6 meses agora, E não só em termos do preparo dos estudos, a nós aqui que temos tido essa responsabilidade, mas também na logística para que aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações pudesse chegar até você aí através da tecnologia da internet. Então eu tenho certeza que, como você, eu gostaria aqui de público, ainda que virtualmente, agradecer esses irmãos que têm tornado possível, que nós possamos ter esse consolo, essa palavra de exortação, de ânimo, a cada dia entre nós. O Senhor viu o trabalho de vocês, irmão que se dedicou a isso, que Deus possa abençoar. Com certeza tem sido uma jornada longa também para você e para mim, quando nós enfrentamos esse tempo de pandemia e de distanciamento social. A gente está usando tanto esses termos que começa assim a parecer muito repetitivo, Mas o Senhor tem nos guardado através de todo esse período e nós podemos confiar que Ele vai continuar nos guardando até nós completarmos os nossos dias, nas nossas vidas aqui e formos para a sua presença. Então, mesmo que o tempo tenha estado, as dificuldades tenham sido grandes na sua vida, tem sido difícil para você, mesmo que a gente não tenha todas as respostas até quando essa pandemia vai de fato encerrar, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, quando vai ter vacina, Mesmo que você tenha perdido talvez algum parente, algum ente querido aí para essa doença, mesmo que você tenha tido dificuldades ou mesmo perdido o seu emprego, eu espero que você tenha podido experimentar ao longo desse período, a verdade de que nosso Deus ele é fiel e Ele derrama sua misericórdia nas nossas vidas, seu consolo em tempos difíceis como a gente tem vivido, mesmo até quando a gente não sente a presença dEle, parece que Ele se ausentou, o nosso Deus, Ele é fiel e nós podemos confiar nele. Então, eu me lembrei as palavras do Senhor Jesus,
lá no Evangelho de João, quando ele disse assim: deixo-lhes a paz, minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. E agora em João 16, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, no mundo que nós vivemos, que você vive, que eu vivo, vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Jesus falando, eu venci o mundo e por isso nós temos vitória também. Muitas vezes nós perdemos a paz no meio dessas circunstâncias difíceis, justamente porque nós nos esquecemos dessas promessas. Então seria muito triste a gente passar por tudo que nós estamos passando e não aprendermos a confiar um pouquinho mais no nosso Deus, né? Então, ao pensar naquilo que eu falaria nessa última reunião no formato atual, nós ainda estamos pensando, bolando um pouco aqui, principalmente o pastor Sacha, como vai ser o novo formato, né? Me veio, à medida que eu pensava no que compartilhar com os irmãos hoje à noite, uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: quais seriam as últimas palavras que eu gostaria de dizer na minha vida? Quais seriam as últimas palavras que eu gostaria de dizer na minha vida? Essa não é uma pergunta mórbida, assim como alguns pensam, né? Como se nós tivéssemos prazer em coisas negativas, em que coisas ruins venham até nós. Quais seriam as últimas palavras que eu gostaria de dizer na minha vida? É uma pergunta muito interessante, que pode trazer luz e direção para como você vive, como eu vivo, a cada dia das nossas vidas. É muito interessante a gente ler aí na literatura, e também muito didático, ou seja, a gente aprende com isso, as últimas palavras de personagens, pessoas famosas aí, porque o que elas falam nesses momentos finais, muitas vezes, boa parte das vezes, reflete os valores que guiaram elas por toda a sua vida, que guiaram a sua vida. Por exemplo, eu separei aqui algumas. As últimas palavras de uma pessoa chamada Phineas Barnum. Phineas Barnum foi um grande empresário da área de entretenimento, foi o fundador, não sei se você já ouviu falar, do círculo Ringling Brothers, né, bastante famoso, um dos círculos aí mais famosos no mundo, né? Não sei nem se conseguiu sobreviver à pandemia ou não, né? E as últimas palavras desse empresário foram as seguintes: ele viveu no século XIX. Ele falou assim, um pouco antes de morrer: como foram as entradas hoje no Madison Square Garden? E Madison Square Garden é um teatro onde o circo se apresentava, e a última coisa que ele falou na vida para aquelas pessoas que estavam junto deles é como tinham sido as entradas, né? Como tinha sido vendido de entradas ali naquela noite, né? Compare isso que Phineas Barnum falou com aquilo que Moody, o grande evangelista do século XIX, aliás, contemporâneo de Barnum também, o que Moody falou. Escuta só, ele, na hora da sua morte, ele falou o seguinte: isso é morrer? Que bênção! A terra está se afastando, o céu está se abrindo, Deus está chamando. E as últimas palavras registradas de Moody fala: eu tenho que ir, eu tenho que ir. Ou então, com as palavras simples de outro irmão precioso chamado Dallas Willard, né? Autor de livros cristãos que tem marcado a nossa geração. Se as palavras de Moody talvez foram muitas até, ele era um bom pregador, um bom orador, né? Mesmo na hora da morte ele deixou coisas preciosas para... Mas Dallas Willard, né? Autor de muitos livros sobre uma vida devocional, a última palavra que ele disse foi obrigado. Obrigado, Senhor, né? Obrigado, Senhor. É interessante que a Bíblia registra se não as últimas palavras, pelo menos algumas daquelas palavras bem próximas do final da vida de vários personagens que nós lemos lá. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 22, então 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 22, nós lemos as palavras do apóstolo Paulo próximo do final da sua vida. E nessas palavras, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, estou falando, repetindo para você poder abrir lá, se você está com a Bíblia por perto, né? Nessas últimas palavras que nós vamos meditar um pouco, eu vejo três tipos de palavras
que pela misericórdia e pela graça de Deus, eu também gostaria de dizer esse tipo de palavra ao final da minha própria vida, ao final dos meus dias. Começando lá no versículo 6 de 2 Timóteo capítulo 4, o primeiro tipo de palavras que eu vejo em Paulo, e eu gostaria de também que refletissem as minhas últimas palavras, desculpe, irmãos, são palavras de paz por haver completado minha jornada. Eu parei que um pouco apareceu um aviso aqui no smartphone para que nada estava pifando, não, era só um aviso aqui, nada mais sério. Então, o primeiro tipo de palavras, lá no versículo 6 a 8, são palavras de paz por haver completado a minha carreira, a minha jornada aqui. Então, Paulo escreveu o seguinte para Timóteo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, em outra tradução, libação. Eram ofertas líquidas, de líquidos que eram oferecidos no templo para o Senhor. Então, já, final da sua vida. Está próximo o tempo da minha partida. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos também que amam a sua vinda. Então, palavras de paz por haver completado minha jornada. Que bênção, irmão, que bênção, que deve ser nós podermos aceitar o fim da jornada aqui, em português bem claro, aceitar a morte, por termos completado a carreira, a jornada, a caminhada que Deus planejou para que nós caminhássemos com Ele. Tenha sido ela longa, muitos anos, tenha sido ela curta. Que bênção nós podemos terminar os nossos dias com a consciência e a paz de termos completado a nossa carreira. Por outro lado, quão terrível deve ser constatar ao final dos nossos dias que nós desperdiçamos a nossa vida e não há mais tempo para corrigir. Então, Paulo fala palavras de paz por ter completado a sua carreira. Estevão, o primeiro mártir, que lá o livro de Atos nos narra, ele aceitou em paz o momento da sua partida. E mais do que ninguém, acima de todos, pela dificuldade, pela importância dramática da sua carreira, Jesus, ao terminar seu sofrimento físico e principalmente sofrimento espiritual ali na cruz, abraçou em paz o fim da sua carreira, o fim da sua jornada aqui. Nós lemos lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, palavras finais do Senhor Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Apesar de todo aquele sofrimento da cruz, naquele momento final, Jesus entrega nas mãos do Senhor, do Pai, o seu Espírito. Jesus disse: está consumado, acabou, está completo, está feito. Com isso, João nos narra, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus terminou a sua carreira em paz, apesar da cruz. A carreira, nossa jornada, nossa caminhada só é completada quando nós dermos o último passo. E depois de nós termos dado todos os passos que deveremos dar ao longo da nossa vida. Você vê, nas coisas espirituais não há atalhos. Há só um caminho para a salvação, que é Jesus. Ele nos falou: eu sou o caminho. E apesar da salvação nos ser dada gratuitamente pela fé, no sacrifício, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, há um preço a ser pago. Jesus falou sobre isso. Não há atalho, há um preço a ser pago. E esse preço é de nós termos um só objetivo na nossa vida, que é justamente o de andar com o Senhor Jesus. Esse é o preço do discipulado, O nosso maior tesouro, o nosso maior objetivo. Na verdade, o único objetivo, de fato, eterno que nós temos é andar com o Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. O relacionamento com o Senhor é o nosso maior tesouro. Por isso nós andamos por onde quer que Ele nos mostre para andar. Fazemos aquilo que Ele nos mandar fazer. Nós escolhemos obedecer pela graça de Deus, mas sim pela graça de Deus, nós escolhemos obedecer. E obedecer por gratidão ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está ouvindo,
qual a carreira, qual a jornada, qual o caminho que você tem trilhado na sua vida? A sua própria carreira ou a carreira que Deus tem preparado para você? Errar nisso talvez seja o pior erro que alguém possa cometer na sua vida. Então, palavras de paz por terminar uma carreira com o Senhor. O segundo tipo de palavra que eu vejo aqui em 2 Timóteo capítulo 4, pulando um pouquinho para o versículo 16 até 18, são palavras de gratidão e confiança em Deus, apesar das minhas circunstâncias finais, inclusive ao final dos meus dias. Então, Paulo agora vai falar palavras de gratidão e confiança em Deus, apesar das circunstâncias, que inclusive ele viveu até o final dos seus dias. Ele diz assim no versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Ah, que coração sadio, né? Mas o Senhor, Paulo falando, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. As circunstâncias da morte do apóstolo Paulo foram terríveis. Ele estava preso, teve um primeiro período de uma prisão domiciliar, depois ele foi jogado realmente na prisão, ele foi maltratado, ele foi abandonado, inclusive, como ele fala aqui na sua carta para Timóteo, por fim ele foi morto. Mas com essas suas palavras aqui, próximo do final da sua vida, Paulo mostra que até o fim o seu coração estava tomado de gratidão e de confiança em Deus, que já o havia libertado, livrado de toda obra maligna e que o haveria de conduzir a salvo até o seu reino celestial. Note bem que Paulo sabia que Deus era poderoso para, inclusive, libertar ele daquela situação, daquela prisão dos romanos. Mas a sua gratidão, a sua confiança maior, traduzida inclusive nessas palavras que nós lemos aqui, era porque o Senhor o levaria a salvo até o seu reino celestial, até a sua presença. O Senhor levaria Paulo a salvo até a sua presença. E eu me lembrei das palavras de Jesus, quando ele despediu, ele mandou aqueles 72 discípulos por toda a Judéia, ele e a Galiléia, pregando o reino de Deus, né? E com poder para operar sinais e milagres. Então, ali em Lucas capítulo 10, ao relato de quando eles retornam, olha o que eles falam. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Mas olha agora, contudo, seja apesar desse poder todo que vocês receberam, contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas capítulo 10, 17 a 20. Alegrem-se porque o Senhor é fiel e nos levará a salvo até a sua presença, até o reino celestial. São palavras de gratidão e de confiança até o fim, até o fim. Talvez hoje você, meu irmão, minha irmã, esteja passando circunstâncias muito difíceis. Alguns de vocês, até nós sabemos, estamos orando, outro não. Ânimo, meu irmão, ânimo, minha irmã. Nosso Deus é fiel e nós podemos confiar nele, que ele nos levará a salvo até a sua presença no reino dos céus. Mas antes de nós hiper-espiritualizarmos isso, exigindo uma perfeição na nossa confiança inabalável, uma perfeição impossível, inclusive, de nós termos nessa vida, é bom lembrarmos que nós somos frágeis. Por isso nós vamos ter, sim, momentos de dúvida, momentos de incerteza, momentos de insegurança, momentos que pode parecer até que Deus, por alguma razão, se ausentou de nós. Mesmo João Batista, eu acho que você vai lembrar, no final da sua vida, mesmo João Batista, aquela voz
no deserto, que clama no deserto, preparando o caminho, que seria o ministério do Senhor Jesus, em seus últimos momentos, lá na prisão, um pouco antes de morrer, ele teve dúvidas. E lá em Mateus 11 nós lemos, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, lembra? É João Batista que batizou Jesus, inclusive. Era parente de Jesus, sabia bem quem era Jesus. Mas naquele momento mandou então discípulos para perguntar a Jesus, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Vocês veem? Jesus, graças a Deus, tranquilizou o coração de João Batista. Ele fala algumas coisas, deixa para você ler lá em Mateus 11, depois Jesus tranquilizou o coração de João. E ele pode tranquilizar o nosso coração também, nos momentos em que a confiança parece vacilar e parece que não vai haver esperança. Jesus pode tranquilizar os nossos corações. Então, irmão, gratidão e confiança em Deus, nesse Deus que nos levará até a salvo até a sua presença, gratidão e confiança andam de mãos dadas. Então, nós possamos sempre lembrar que o nosso Deus, ele é confiável, o nosso Deus é fiel, de maneira que quando a nossa carreira chegar ao fim, nosso coração esteja tomado de uma gratidão e de uma confiança nele, e que as nossas palavras reflitam essa gratidão, essa confiança, como Paulo ao escrever aqui para Timóteo. Finalmente, eu vejo ali em 2 Timóteo capítulo 4, um outro tipo de palavras, agora no versículo 9 ao 15 e 19 ao 22, que são palavras sábias de conselho, de orientação e de advertência para aqueles de quem nós nos despedimos. Então, palavras de paz, por termos completado nossa carreira, palavras de confiança no Deus que nos levará até salvo, até a sua presença, e agora palavras sábias de conselho, de advertência para aqueles de quem nós nos despedimos. Então nós lemos lá no versículo 9 de 2 Timóteo 4, Paulo falando com Timóteo, né? Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Quem conhece a história sabe o que significam essas palavras, né? A restauração de Marcos e do próprio apóstolo Paulo no relacionamento com Marcos. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Pulando lá para o versículo 19. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente e militar. Como é bom nós termos irmãos, né, com quem partilhamos essa jornada cristã. Tantos nomes aqui, né? E lá no versículo 21, Paulo fala com Timóteo, procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Eu tenho um costume de me despedir dos meus filhos dizendo assim, juízo, né? Além de ser uma espécie de brincadeira, uma brincadeira séria que eu faço com eles, né? Isso traduz o meu desejo de que eles caminhem de maneira sábia, mesmo quando eu não estou junto deles, mesmo se eu estiver longe. E eu faço isso, essa brincadeira séria, né? Porque eu os amo e eu quero o bem deles. Então, por isso eu falo assim, juízo, né? Quais seriam as últimas palavras que eu gostaria de dizer, não só para os meus filhos, mas ao final da minha vida, né? Essa pergunta, quais as últimas palavras dizer, essa pergunta pode não só ser aplicada quando nós estamos falando assim dos momentos finais da nossa vida, mas naqueles vários períodos que compõem a nossa vida. A vida é composta de períodos distintos em termos de nossas circunstâncias, novos empregos, novas escolas, novas residências, novos relacionamentos, de maneira que quando terminamos um período, podemos dizer últimas palavras antes de iniciarmos um próximo período.
Em Atos capítulo 20, Paulo já tinha proferido palavras semelhantes a essa que nós estamos lendo aqui em 2 Timóteo 4, de conselhos, de advertências que ele deixa para aqueles irmãos. Lá em Atos 20, Paulo, quando ele pede para reunir os líderes da igreja de Éfeso, e ele fala assim para aqueles irmãos. Atos capítulo 20, versículo 22 a 38. Vou ler alguns versículos. Estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Palavras semelhantes ao que ele escreveu para Timóteo. Ele fala aqui para os anciãos de Éfeso. Versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo ainda teria alguns anos de vida depois disso, mas aqueles irmãos nunca mais estariam com ele, né? Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como os bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Versículo 31. Por isso, vigiem. Juízo. Vigiem. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar herança entre todos que são santificados. Tendo dito isso, lá no versículo 36, ajoelhou-se com todos eles e orou. Que cena! Todos choraram muito e abraçando-o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então acompanharam até o navio. E Paulo seguiu a sua jornada com o Senhor, que ainda teria muitas coisas por acontecer. Essa despedida de Paulo lá em Éfeso chama muito a nossa atenção pela demonstração intensa de amor daqueles irmãos para com Paulo e de Paulo para com aqueles irmãos. Mas o motivo para Paulo reunir aqueles líderes naquele momento ali não era apenas para se verem uma última vez, para se abraçarem pela última vez. Paulo tinha instruções importantes que deveriam ser dadas para aqueles irmãos. O bem-estar, a saúde espiritual deles, de certa maneira, dependia que eles dessem ouvido àquelas últimas palavras de Paulo para com eles. Não eram as últimas palavras da sua vida, mas as últimas palavras de Paulo ditas para ele. Meu irmão, minha irmã, qual herança você gostaria de deixar para os seus queridos, para as suas pessoas queridas? Não necessariamente ao final da sua vida, se você não quiser pensar assim, né? Mas ao eles, ou mesmo você, eles iniciarem uma nova fase da vida deles, talvez em outra cidade. Quais são as últimas palavras que você gostaria de deixar para eles? Então nós vimos 3 tipos de palavras. Essa última, palavra de conselho, orientação e advertência, juízo. Palavra de gratidão e confiança em Deus, o Deus que nos levará a salvo até a sua presença no reino celestial, e palavras de paz por completar a nossa jornada. Completei a carreira, guardei a fé. Como eu posso garantir que as minhas palavras finais sejam assim? Que pergunta importante. Como eu posso garantir que as minhas palavras finais sejam assim? Na verdade, nós não podemos garantir, pois no final das contas, os nossos últimos dias dependem do plano gracioso e soberano de Deus para nossas vidas. Se haverá, inclusive, tempo ou não de falarmos últimas palavras. Nós não podemos garantir que as nossas últimas palavras serão desses 3 tipos que nós falamos aqui. Palavras de orientação, advertência, de gratidão e confiança ou de paz por completar a carreira. Mas, com certeza, nós vamos aumentar nossa chance. É uma maneira meio esquisita de falar, né? Mas nós vamos aumentar nossa chance, nossa probabilidade, se a gente pode, assim, de uma maneira imprecisa falar assim, de dizermos palavras desse tipo, se constantemente as nossas palavras traduzirem isso. Palavras que ministram sabedoria e advertência aos outros, palavras de gratidão e confiança em Deus,
palavras de paz por estarmos andando com o Senhor. Então, se a cada dia você e eu andarmos com o Senhor e falarmos palavras assim, quem sabe as nossas últimas palavras sejam palavras como essas que nós estamos falando, né? Gratidão, confiança em Deus, paz por estarmos andando cada dia com o Senhor. Não espere o final dos seus dias, fale hoje palavras assim. Então, fazendo dessa maneira, quando nós chegarmos ao final da nossa jornada, da nossa carreira, do nosso andar, dos nossos dias aqui, nós vamos deixar uma herança preciosa, seja para aqueles que vão escutar, que estiverem conosco, seja se por alguma razão elas ficarem registradas, como aquelas que eu li no começo desse live aqui. Uma herança que traduz como nós andamos todos os dias das nossas vidas. Hoje, essas palavras que eu estou falando não são palavras finais, não é uma despedida final, pelo menos eu espero assim, né? Apenas o começo de uma nova fase na vida dos nossos lives, da forma como nós temos esse tempo virtualmente durante a semana. Então, que Deus nos conceda graça para vivermos vidas que façam diferença, abençoando uns aos outros, trazendo glória ao nome do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo. Essas são as minhas palavras para todos nós, para você e para mim, hoje à noite. E antes de orarmos, um comentário final aqui. Acabou o tempo, a gente não vai poder explorar mais a fundo, mas é muito interessante. Nas palavras de Paulo para Timóteo, que nós lemos lá, 2 Timóteo capítulo 4, mesmo com esse tom de despedida, é interessante a gente ler que Paulo aponta para o futuro. Ele estava pronto a continuar a sua jornada por tanto tempo quanto o Senhor ainda tivesse para ele aqui. Por isso ele escreveu para Timóteo: traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Ainda haveria um ministério a ser feito. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de carro. O inverno estava se aproximando, inclusive ele fala, procure vir antes do inverno. Então Paulo pede para trazer a sua capa. E os livros, Paulo ainda queria estudar. Então, mesmo sendo um tom de despedida, Paulo ainda olhava para a frente. Então, meu irmão, minha irmã, ânimo. Vamos em frente, porque a nossa jornada aqui ainda não terminou. Amém? Deus nos abençoe. Vamos buscar a presença de Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque verdadeiramente o Senhor nos chama a vivermos vidas que não são vidas que são desperdiçadas, mas são vidas que têm sentido, têm significado, têm valor, porque significa que nós estamos andando contigo. Muito obrigado, Senhor, porque é pela Tua misericórdia, porque o Senhor nos salvou e nos chamou para perto de Si, que o Senhor permite que isso aconteça. Então peço que o Senhor nos ajude, Pai, a perseverarmos nessa caminhar cada dia, dia a dia, que não apenas com palavras, mas com as nossas ações, nós possamos transmitir paz, confiança, alegria, gratidão, Senhor, sabedoria às outras pessoas. Com certeza nós precisamos de Ti, porque nós somos frágeis. Nós muitas vezes até duvidamos. Mas louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é fiel e podemos ter certeza que todo aquele que entregou sua vida para Jesus, crendo nele para sua salvação, o Senhor com certeza levará salvo até a Tua presença. Pai, muito obrigado também porque o Senhor permite que as nossas vidas possam abençoar outras vidas. Então que o Senhor possa nos colocar palavras de sabedoria que apontem para quem o Senhor é e que outras pessoas possam ouvir isso e pela Tua misericórdia ter uns corações abertos para crer em Ti também. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo tempo que nós tivemos ao longo de todas as semanas. Dirige-nos, Senhor, ainda naquilo que haveremos de fazer segundo o Teu plano sábio, soberano, amoroso, Senhor, em termos até dessas lives que nós temos tido aqui. Muito obrigado por tudo e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Palavras, últimas palavras.